Momento de reflexão aqui em nosso programa. Eu quero, de uma forma especial, agradecer você que está sempre acompanhando, gosta de acompanhar aqui as nossas reflexões, tira lições aí para você aplicar no seu dia a dia, na sua vida. E hoje eu quero estar meditando um texto com você que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. E se você tem a sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou utilizar aqui hoje a versão NVI. E fique à vontade aqui para você acompanhar essa reflexão de hoje em nosso programa. Olha só, a palavra de hoje vai mexer um pouco com o ego, com a sua forma de pensar em relação a algumas coisas, tá? É a primeira vez que eu falo sobre esse assunto aqui no programa e eu acredito que essa mensagem vai te trazer muitas lições. E a Bíblia, claro, tem inúmeros versículos que nos ensina a respeito dessa questão. E não vou aqui, vou deixar para falar sobre o título dessa mensagem depois, tá? Até para você poder acompanhar o texto. Olha só, o versículo de número 1 no Evangelho de Marcos, capítulo 11, vai falar sobre a entrada de Jesus, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o texto da NVI começa dizendo assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho, amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que estavam ali lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. E muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Queridos, eu quero aqui falar para vocês sobre um texto que se encontra justamente no Evangelho de Marcos, mas também tem outras referências. Eu quero trazer aqui uma introdução que eu preparei antes de vir para cá, que diz o seguinte: tudo que Deus criou na terra foi com o único propósito de nos ensinar e cumprir seus planos. Por exemplo, Deus nos ensina por meio do céu, da terra, da água, do ar, do vento, da natureza, por meio dos animais e também por meio dos insetos. Tudo isso com o único objetivo de fazer com que o homem não perca o caminho da salvação, por meio de Jesus Cristo, seu único Filho amado. Aí, uma segunda introdução, eu fiz questão também de destacar que o diabo se aproveitou da queda do homem quando enganou Eva e Adão, e por meio da serpente contaminou a terra, enganando os dois, né? A queda no jardim deu legalidade para o inimigo atuar na terra de todas as formas e usa sua influência maligna para matar, roubar e destruir. O diabo corrompeu a mente do homem, quebrando princípios e valores, invertendo a ordem natural das coisas, com o único objetivo de destruir o ser humano e tudo que Deus criou. É importante destacar hoje nessa mensagem que
Deus criou todas as coisas com um propósito, de nos ensinar a respeito da sua palavra, de sempre conduzir o homem para um caminho de salvação. Ou seja, o objetivo de Deus usar a terra, pega lições bíblicas, né, sobre o ar, a natureza, as plantas, enfim, tudo Deus tira lições para falar a respeito de Cristo, para passar uma lição apontando para o homem a importância de se render a Ele, de se render a Jesus e a sua palavra. E são lições simples, coisas do cotidiano, porque Deus fez questão de ser entendido por todos aqueles que buscaram por Ele. O objetivo é esse, é de ser compreendido, e as lições são muito simples a respeito da palavra de Deus. E hoje, nessa reflexão, eu quero abordar um assunto importante, pessoas que colocam animais em lugares de pessoas. Pessoas que priorizam, foi até redundante, mas priorizam animais no lugar de gente. E aí está um grande problema. E tem pessoas que veem animal como se fosse um filho. E o título dessa mensagem é: o cachorro não é seu filho. Isso pode soar um pouco de assustador para certas pessoas, porque na cabeça dele ele acostumou tanto a tratar o animal como um filho, que se você falar para ele que o cachorro não é filho dele, ele briga com você. Ele discute com você e quer convencer você ou alguém que está ali indagando ele aquele tipo de comportamento, porque tem pessoas que dormem com o cachorro na cama, nada contra, aí você vai falar: mas o cachorro é meu, Edmilson, eu faço o que eu quiser. A questão, você pode fazer o que você quiser, a questão é que as pessoas estão invertendo as coisas. Elas estão priorizando animais em detrimento de pessoas, e isso é errado. Muitas vezes a pessoa gasta, investe, não que isso seja problema, é seu dinheiro, mas investe pesado em pet shops, gastando, investindo ali, pagando tudo para o cachorro, mas quando encontra um mendigo num sinal e pede alguma coisa, a pessoa fala que não tem. Aí eu fico pensando, que tipo de sociedade nós estamos vivendo hoje? Por que as pessoas agem dessa forma? Não há problema você, por exemplo, dar o melhor para o seu cachorro, mas você não pode dar mais para o seu cachorro do que você dá para uma pessoa. Ah, mas tem pessoas que me ofendem, tem pessoas que me tratam mal, então prefiro tratar o cachorro melhor, porque o cachorro tem mais valor. Não é assim. A palavra de Deus não vê dessa forma. Deus não enxerga dessa forma. O ser humano sempre vem em primeiro lugar para Deus. O ser humano sempre vem em primeiro lugar. Sempre. Então não adianta você querer justificar: que o animal faz as minhas vontades, o animal me agrada, o animal me dá carinho. Deixa eu te falar. Lições de perdão você só aprende em zonas de conflito. Lições de amor, de afeto, você só aprende no ambiente social, no convívio com as pessoas. Você tem todo o direito de criar o seu animal dando do bom e do melhor. Só que Deus não coloca o animal como prioridade. Não. A prioridade de Deus é a salvação do homem. Única e exclusiva do homem. E da mulher, óbvio. Porque quando a Bíblia se refere do homem, ela se refere tanto a homem como mulher. E eu quero dizer para você, Deus não tem compromisso em salvar animais. Tá? Quero deixar isso bem claro. Animal tem alma? Não. O animal, ele só foi criado para cumprir o propósito de Deus nessa terra.
Ah, mas Deus usa os animais para cumprir o seu propósito? Usa, não acabei de ler o texto que Jesus usou um jumentinho para a entrada triunfal em Jerusalém? Me dá outro exemplo. Jonas no ventre do grande peixe ou da baleia. Deus não usou a baleia para cumprir o propósito dele, de Deus, para fazer Jonas pregar para o povo de Nínive. Ele ia fugindo, foi lançado ao mar pelos homens que estavam naquele navio, que perceberam que estava enfrentando uma grande tempestade porque alguém tinha feito algo que contrariou o Deus Todo-Poderoso. Eles então lançam Jonas no mar e ali ele é engolido por um grande peixe. Esse peixe vai e cospe ele fora, já na margem ali da praia. E assim Deus usou também outros animais. Vamos lembrar aqui da jumenta de Balaão. A jumenta de Balaão, quando o profeta agiu de forma insensata, Deus usou um animal para falar com ele. Quer outro exemplo que Deus usou? Tem a ver com animais e dá exemplos de lições. Por exemplo, o apóstolo Tiago, ele cita o exemplo do cavalo, né? Que você coloca freio na boca do cavalo para quê? Para controlar todo o seu corpo. E aí ele dá o exemplo, usando o exemplo do cavalo. E assim Deus vai usando, dando sabedoria aos homens de Deus para eles usarem os animais como exemplo e também para cumprir o seu propósito. Vemos isso acontecer, por exemplo, quando Daniel é lançado na cova dos leões, né? A famosa passagem. E aí os leões não atacam Daniel. E ali Deus mostra para o rei Nabucodonosor o propósito que ele tinha através da vida de Daniel, que nem os leões tocaram nele. Tudo pela ordem do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, tudo está sob o governo de Deus. Aí você pode me questionar, mas o inimigo também usa. O inimigo não usou a serpente para enganar Eva. E depois ela foi lá e induziu Adão também a comer do fruto proibido. Ou seja, o inimigo também usa a natureza, usa os animais também contra o ser humano. Por quê? Porque a natureza caiu junto com a queda do homem. Ou seja, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo coberto de pecado. Porém, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para resgatar o homem em primeiro lugar. Restaurar o homem, salvar a sua alma, dar a ele um destino eterno no céu. E depois estabelecer num governo futuro o reino de Cristo aqui também na terra. Mas isso fica para uma outra ocasião. O que eu quero me ater aqui é mostrar para você que Deus usa também os animais para cumprir o seu plano. E cita exemplos, né? Quando se refere à águia, lá no texto que vai se encontrar, no texto que se encontra no livro do profeta Isaías, simboliza Jesus como o cordeiro, né? Uma forma de representar também o cordeiro vivo de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu pelo seu pecado, para que a gente pudesse, de fato, receber o perdão através do seu sacrifício e a vida eterna através da sua ressurreição. Ou seja, o Senhor nos deu inúmeros exemplos. E o propósito é somente para esta vida. O plano de salvação veio somente para o ser humano. Jesus não morreu por animais. Jesus morreu por pessoas, como você, como eu. Ele veio para salvar o homem. Ele veio para salvar a mulher. Ele veio para salvar o jovem.
Ele veio para salvar o idoso. Ou seja, todos aqueles que se rendem a Jesus têm a oportunidade de receber a salvação em Jesus Cristo. E aí, voltando para o tema da mensagem, tem pessoas que idolatram animais, colocam animais acima de pessoas, e esse é um grande erro. Dá o melhor para um cachorro, mas trata como um cachorro o seu irmão. Dá o melhor para um cachorro, mas trata como um cachorro o seu pai, a sua mãe. Está me entendendo? Trata melhor, sei lá, o gato, a melhor ração, o melhor cuidado. Mas quando vê o mendigo passando necessidade, vira o rosto. É complicado. Como é que a gente enxerga isso e fala que é normal? O ser humano está acima de animais, muito acima. Muito acima, e nós temos que rever os nossos conceitos em relação a como a gente trata as pessoas. E a frase que ganhou moda, virou moda, né? Eu prefiro animais, porque animais não me decepcionam. Animais não te servem na hora da dificuldade. Animais não te levam para o hospital quando você está doente. Animais não te dão remédio quando você não pode levantar de uma cama. Animais não te deu a vida. Quem te deu a vida foi um ser humano, sendo instrumento por meio de Deus, óbvio. Seu pai, a sua mãe, Deus usou eles para que você pudesse vir a este mundo. Então você não pode colocar animais na frente de pessoas. Você não pode colocar um cachorro na frente de pessoas. Cachorro não é mais importante do que ser humano. Gato não é mais importante, nenhum tipo de animal. Eu não estou dizendo que você deve maltratar os animais. Em nenhum momento eu falei isso. Pelo contrário, acho que você deve sim cuidar dos animais, tratá-los com respeito. Mas o respeito começa no seu semelhante, no seu próximo. Você não pode colocar animais no lugar de gente. E talvez porque a pessoa passou algum trauma emocional na infância, teve tantos relacionamentos conturbados, teve dificuldade com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho. Aí ele pegou aquele animal de estimação e fez dele o seu melhor amigo, o seu filho. Ele se vê naquele animal e acha que vai curar suas dores com os animais. Não. Você só cura suas dores com o perdão. Você só cura suas dores reconhecendo que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Você só cura suas dores pedindo perdão e perdoando quem te ofendeu. Animal não vai curar suas dores. Você precisa entender isso. Você não pode idolatrar bicho. Nem galinha, nem pássaro, nem nada. Não existe animal sagrado. Meu Deus. Não fala isso. Não. A única coisa que existe e que pode levar o nome de sagrado se chama Bíblia. Bíblia sagrada. Animal não é sagrado. Gente não é sagrado. Bíblia é sagrada. Então, senão as pessoas começam a idolatrar pessoas, idolatrar animais, idolatrar coisas, idolatrar. O único que deve receber adoração
se chama Jesus Cristo. Ele é o único, digno de receber a glória, a honra, o louvor e toda a adoração. A nenhum outro nome é dado essa legalidade que não seja somente o nome de Jesus. Só o nome do Senhor é digno de ser adorado. Então, as pessoas elas começam a colocar bichos, brigam, batem nos filhos por causa de cachorro. Dá o melhor para o cachorro e deixa o filho passar necessidade. Ah, é porque o animal não me contraria. Esse meu filho só me dá dor de cabeça. Como é que é? Não é assim que as coisas funcionam. Deus não se agrada dessas coisas. Então não coloque o animal como se fosse um Deus ou algo perfeito para você. Não faça isso. Não faça isso. Cuide dos bichos, obviamente. Dê o alimento, mas não trate animal como gente. Animal não é gente. Animal é animal. Cuida lá, bota a casinha dele lá do lado de fora, o espaço dele, a ração, a água. Faça isso aí. Cuide, claro, você não vai deixar o bicho passar fome, mas não vai querer priorizar animais no lugar de pessoas, porque isso não agrada a Deus. É pecado. Eu já vi muitas pessoas dando o melhor para o cachorro, levando o cachorro para passear. Vai no pet shop, compra o melhor, e quando o pindigo passa, pede um prato de comida, um pão, porque passou o dia sem comer, ou tem dias que não come, a pessoa fala, não tem. Mas para o cachorro tem. Não tem coragem de ajudar a matar a fome de uma pessoa que está com fome, mas pega o carro e vai até Brasília para tratar com o melhor veterinário. Mas não tem coragem de estender a mão para alguém que está passando uma dificuldade. Você até conhece. Não, eu prefiro colocar o cachorro dentro do meu carro e levar lá em Brasília para uma consulta com o veterinário, mas não tem coragem de ajudar uma pessoa que está passando mal e levar ela no hospital. Vocês estão me entendendo como é que o negócio é? Até para a gente falar de um assunto como este, eu confesso que eu nunca preguei sobre isso aqui, né? Eu procurei mostrar dentro da palavra que Deus usa todas as coisas com um propósito, mas a prioridade de Deus é o ser humano, não é animal. Jesus não morreu por animais, Jesus morreu por você, ser humano, que se não aceitá-lo, não reconhecê-lo na sua vida, de fato você não vai para o céu. Então, Jesus não tem compromisso com animais. Jesus tem compromisso com pessoas, com almas. E animais não têm alma. Quero te dar essa notícia aqui, tá? Animal não tem alma. Morreu, acabou. A função, ele cumpriu o propósito dele nessa terra no tempo em que estava vivo. Deus deu a vida para o animal para cumprir um propósito. Como ele usou o jumentinho com o único fim de Jesus montar nele e ter aquela entrada triunfal, né, em Jerusalém. Depois que Jesus usou o jumentinho, ele voltou para a sua vida natural.
ser usado lá para transportar carga. Nada demais. Ou seja, foi usado apenas para aquele momento. Como a grande baleia foi usada por Deus para engolir Jonas, porque ele foi lançado ao mar. Depois cuspia ele lá na margem da praia. E depois ele tirou lições, que ele não podia deixar de ouvir o Criador, que ele tinha que pregar para o povo de Nínive. E assim, na Bíblia tem inúmeras histórias de Deus usando animais. O próprio Salomão falou, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Interessante, hein? Ele usou a formiga para mostrar que o preguiçoso precisa trabalhar. Aí ele falou, olha, a formiga não tem chefe, não tem quem fica lá monitorando, mas ela não deixa de cumprir a sua função. Ela vai lá buscar o alimento para que no tempo da chuva ela não padeça de fome, ela tenha lá o alimento. Enquanto passa por aquele período, por aquela estação. Deus nos ensina através de insetos, Deus nos ensina através das aves do céu, Deus nos ensina através das árvores, Deus nos ensina através do peixe, através das tempestades, Deus nos ensina através do ar que você respira, Deus nos ensina através do vento, Deus nos ensina através do sol. Deus usa coisas assim do dia a dia, da terra, para ensinar o homem que ele precisa se aproximar de Deus, que ele precisa de Jesus. Espero que essa mensagem tenha falado no seu coração, porque nós temos que rever o nosso conceito em relação a isso. Não podemos colocar animais no lugar de pessoas. Eu tinha que dar essa notícia aqui. Era importante falar disso aqui. O compromisso de Deus é com o ser humano, não é com animais. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, que você possa refletir sobre essa mensagem, e eu vou disponibilizar essa palavra no meu canal no YouTube, tá bom? Inclusive quero pedir para você deixar o seu like já, porque está sendo gravado, e compartilhar aí com os seus contatos. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração.